Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite por participar desse evento. E durante todo esse período que nós estamos isolados, esses eventos online realmente vêm para quebrar paradigmas e cada vez mais ficar mais presente no nosso dia a dia. Então, todo mundo que está envolvido realmente tem que ser parabenizado, que vai nos ajudar muito no nosso dia a dia e trazer conhecimentos para casa. Então, o que eu vou trazer hoje para vocês é trazer um pouco da minha prática diária e como que a gente, o cirurgião capilar, que trabalha com calvície e outras quedas de cabelo no dia a dia, pode ficar em contato com outros profissionais, como o terapeuta capilar, e melhorar ainda mais a qualidade de vida do paciente. Tá? Então, meu nome é Leopoldo e eu vou comentar um pouquinho para vocês quem eu sou. Eu acredito que muitos de vocês não ouviram falar de mim ainda. Então, aqui, eu sou médico dermatologista, como estava no primeiro slide, e logo depois que eu terminei a residência médica, eu me subespecializei na parte de cabelos. Então, eu passei praticamente 2 anos fora do Brasil fazendo essa parte. Fiquei um tempo nos Estados Unidos, depois fiquei um tempo no Canadá e um tempo na Polônia também. Então, lá eu tive a oportunidade de trabalhar em toda essa parte de cabelo, desde o diagnóstico do paciente com a queda de cabelo, com pesquisa clínica, pesquisando novas medicações e também com pesquisa em laboratório, buscando novos dados para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E, além disso, além da parte clínica, também a parte cirúrgica, que é uma parte realmente que eu acho fascinante. Cada vez mais a gente vem evoluindo com as novas técnicas. E eu comecei no Canadá e, desde então, venho fazendo ao longo desse tempo. Então, essa é a minha prática pós-residência. Voltando ao Brasil, depois de aproximadamente 2 anos, eu me estabeleci no Brasil. Hoje em dia, eu participo de três hospitais acadêmicos, onde eu desenvolvo pesquisa também e atendo pacientes na Santa Casa de São Paulo, no Hospital do Servidor Público Municipal aqui de São Paulo também, e no interior, em Taubaté. Então, minha vida ela é realmente devotada à parte acadêmica e, além em conjunto, eu faço a parte de consultório privado também na cidade de São Paulo. Então, o que eu vou começar abordando com vocês hoje além da calvície, ou seja, da alopecia androgenética, existem diversos outros tipos de queda de cabelo e que a gente, antes de fazer uma cirurgia, tem que fazer esse diagnóstico adequado, porque muitas delas são contraindicadas para a cirurgia, para o transplante de cabelo. E muitas vezes o terapeuta capilar é quem vai primeiro ver esse tipo de paciente e vai nos ajudar a encaminhar esses pacientes, a trabalhar em conjunto para que esse paciente tenha um tratamento adequado. Então, é importante que vocês tenham uma noção, tenham uma experiência com esses tipos de paciente para saber qual que realmente tem indicação, qual que não tem indicação e qual que deve ser visto o mais urgente pelo dermatologista. Então, isso é muito importante. Então, uma dessas doenças, elas têm um processo inflamatório que vão destruir os fios e eles não voltam mais. Então, vocês tendo esse conhecimento vão ajudar muito os seus clientes que estão indo em busca de vocês para ter uma melhor qualidade de vida. Então, aqui a gente vê todo esse espectro, essa gama de patologias que podem chegar até vocês por queda de cabelo. O que a gente pode usar para facilitar nosso entendimento e então verificar alguns sinais que podem indicar que tem um processo inflamatório e que tem que ser mesmo visto pelo médico ou em conjunto com o terapeuta capilar? A tricoscopia. Muitos de vocês já usam bastante no seu dia a dia, é aquela lupa de aumento. Com essa lupa de aumento, a gente consegue identificar alguns sinais que vão nos ajudar a diferenciar aqueles que vão levar um processo inflamatório a uma cicatriz. Uma consequência do processo inflamatório seria a cicatriz, que a gente vê aqui do lado
esquerdo. E em outros casos, tem uma queda de cabelo, mas não leva uma cicatriz. Então, com isso, a gente consegue diferenciar um do outro. Às vezes, precisando de uma biópsia, que é um ponto interessante, que a tricoscopia também nos ajuda a diferenciar melhor esses dois pontos, onde tem cicatriz e onde não tem cicatriz. Então, a tricoscopia, ela vai nos ajudar nesse ponto, que é diferenciar o que é cicatriz e o que não é cicatriz. Como que a gente faz, nos casos mais difíceis de diferenciar? A gente faz uma pequena cirurgia, que seria fazer uma biópsia, que a gente faz no consultório médico, esse procedimento, para saber onde está essa inflamação. Vou mostrar alguns casos para vocês, onde tem inflamação, o que a gente vê quando tem inflamação. E a gente também usa muito a tricoscopia para fazer o acompanhamento desses pacientes ao longo do tempo, para ver se eles estão melhorando da calvície ou do processo inflamatório, ou seja, dos diversos tipos de queda de cabelo. Então, a tricoscopia é muito interessante para a gente usar no dia a dia para diferenciar alguns tipos de queda de cabelo e para acompanhar a evolução também ao longo do tempo com o tratamento. Tem diversos aparelhos que a gente pode usar, desde esses aparelhos que a gente usa, que são menores, que a gente consegue levar no bolso, outros que colocam até em celular, e outros mais sofisticados, como esse daqui, que é uma plataforma bem maior, tem um processo, tem um software muito mais elaborado, e também um outro que a gente também consegue visualizar no computador ou numa TV. Isso ajuda muito até para a interação com o cliente da gente, com o paciente. Então, começando com os tipos de queda de cabelo, vamos começar com o que a gente está mais acostumado, que a gente vê mais no dia a dia, que é a alopecia androgenética ou a calvície. A calvície nada mais é do que o processo de afinamento mais rápido dos fios. E por que isso acontece? Porque o ciclo capilar, que tem a fase anágena, que dura 2 a 6 anos, fica mais encurtado, como a gente vê nesse exemplo aqui. Então, com esse ciclo mais encurtado, ele acaba ciclando, o fio acaba ciclando muito mais vezes no mesmo espaço de tempo. Ou seja, vamos supor que o fio ciclasse a cada 12 meses, ele vai ciclar a cada 4 meses, por exemplo. Então, no mesmo período de ciclagem normal, que seria de 12 meses, ele vai ciclar 3 vezes mais. Tá? Esses números são hipotéticos, só para a gente visualizar. Então, ele ciclando mais vezes, ele vai afinar muito mais rápido, porque a cada ciclo o fio afina um pouquinho. Isso é que a gente dá o nome de miniaturização, é um processo de afinamento. E quem que causa isso? Os fios, os folículos, que são mais sensíveis ao hormônio DHT. Então, eles têm uma maior quantidade de receptores nesses folículos, e com isso acelera o processo de afinamento desses fios. E a gente consegue recuperar esses fios? Conseguimos. Tem algumas medicações que a gente usa no dia a dia, tratamento desses pacientes, que bloqueiam a conversão desses hormônios ou bloqueiam o receptor desses hormônios, que vai fazer com que a gente consiga bloquear e até melhorar esse processo de afinamento. Tem 2 padrões clássicos, que é o padrão masculino e o padrão feminino, em diversas classificações, mas tanto o homem quanto a mulher pode ter o padrão masculino e feminino. Esse aqui é um exemplo de um paciente com a calvície. A gente vê que ele tem um afinamento na parte daqui de cima e não tem na lateral. Tá? Esse aqui é um paciente interessante também, um candidato para transplante capilar. A gente pode preencher melhor essa região aqui da frente, aqui de trás também, e ter uma área doadora boa que a gente pode dar, onde a gente tira esses fios e faz uma redistribuição. Tira daqui do lado e joga para cá para cima. Lembrando que é sempre importante manter o tratamento desses pacientes com medicações, para que esses fios daqui de cima, os fios antigos, digamos assim, eles não se percam e a gente consiga somar os fios que já estão no topo do couro cabeludo, junto com os fios que vão ser transplantados. E aqui, para a gente visualizar melhor o processo de afinamento desses fios, a gente consegue ver a parte de trás do couro cabeludo na tricoscopia e a parte da frente do couro cabeludo. Para vocês terem uma ideia,
a parte da frente tem que ter uma maior quantidade de fios com calibre, uma maior quantidade de fios com calibre melhor ou no mínimo igual ao da parte de trás. E o que a gente vê aqui, na verdade, é que a parte de trás, essa parte aqui do lado direito, tem muito mais fios mais grossos, mais calibrosos do que da parte da frente. No maior aumento, a gente consegue ver os fios finos da parte da frente, até alguns locais que só tem a abertura dos fios, que não sai nenhum fio nessa fase, ou seja, está muito lentificado o processo de ciclagem dos fios, e com isso a gente vê que realmente tem uma diferença importante entre as duas partes, da parte da frente, que tem uma grande quantidade de fios finos, e na parte de trás, uma grande quantidade de fios calibrosos. Então, essa diferença entre o topo do couro cabeludo, ou seja, a parte da frente do couro cabeludo e a parte de trás, é muito característico dos pacientes com calvície. Então, lembrar que o afinamento é uma característica importante no paciente com calvície. Esse afinamento no topo do couro cabeludo. E além da calvície, da alopecia androgenética, temos diversos outros tipos de queda de cabelo que são classificadas de acordo com o infiltrado inflamatório, de acordo com tipos de inflamação. Nós vamos falar de algumas que são as mais comuns, mas são raras, mas são comuns. Provavelmente vocês vão se deparar com esses tipos de queda de cabelo. A primeira pode apresentar essa área mais ralinha aqui na frente, mas pode ser em qualquer área do couro cabeludo. Nesse caso, até simulava uma alopecia androgenética, mas quando a gente vem com o dermatoscópio, a gente vê que é um pouquinho diferente nesses casos. Então, a gente vê que realmente tem uns fios um pouco mais grossos em relação àquele outro caso que a gente viu, mesmo estando na frente. Mas vejam que tem uma quantidade, tem uma coisa diferente, que é essa descamação em volta dos fiozinhos. E até o fundo vermelho também que a gente encontra. Então, esse aspecto de ver descamação intensa em volta dos fios, isso tem que acender um alarme na cabeça de vocês, a pensar que ali deve ter uma coisa a mais, além de uma calvície, ou seja, um processo inflamatório presente que pode estar destruindo esses fios. Tá? Então, inflamação em vermelho tem que acender o alerta. Então, isso que a gente vê, essa descamação em volta dos fios, com esse eritema ou vermelho que fica no couro cabeludo. Nesse outro caso, a gente vê essa paciente que tem uma testa um pouco maior, tem até uma perda de sobrancelha que está aqui coberta para não identificar o paciente, que ela se queixa de uma queda de cabelo que não está melhorando. Passa com o tempo, essa queda de cabelo não volta. Doutor, eu só perdi esse cabelo, só vejo cabelo no chão, mas depois eu não vejo crescendo, minha testa está aumentando, perdi sobrancelha, às vezes até cílios também os pacientes se queixam. E quando a gente vê uma outra paciente, vê que tem outro quadro semelhante, com avanço aqui da linha de implante capilar, perda da costeleira também é muito importante, às vezes até uma alteração na textura da pele. Vocês vejam que é bem característico, perda da sobrancelha e o aumento da testa. O que será que é isso? O que a gente pode fazer? Vamos usar a tricoscopia pela lente de aumento. Quando a gente bota a lente de aumento, o que nós vamos ver? Aquela descamação em volta dos fios. Então, essa descamação ela é muito sugestiva de processo inflamatório intenso. Tá? Outra coisa que a gente vê, na verdade, a gente não vê aqui nessa imagem, é a presença de fios mais fininhos, que a gente chama de velos. Então, na linha de implante capilar, aqui na frente, a gente vê uma grande quantidade desses fios. E nessa paciente em específico, ou seja, nesse tipo de paciente que tem essa queda de cabelo, a gente não vê. A gente não vê uma coisa, que é a ausência, que é a presença de velos, ou seja, não tem velos, que são fios finos, e também vemos essa descamação perifolicular que indica processo inflamatório. Tá? Então, não vemos os velos, e temos a descamação ali ao lado. E comparando com o couro cabelo normal, que tem uma grande quantidade de fios finos na frente. Então, isso tem que chamar atenção. E nesse local que a gente vai fazer a biópsia, ou seja, onde tem inflamação, onde a gente faz a biópsia para confirmar. É um procedimento cirúrgico que a gente faz no consultório. E com isso a gente consegue confirmar esse tipo de queda de cabelo. Nesse tipo de queda de cabelo,
às vezes, a gente tem que acompanhar sem poder fazer o tratamento. E a gente consegue visualizar com a tricoscopia, já fazendo o segmento, que vai tendo perda de cabelo bem discreto. Então, com a tricoscopia, a gente também consegue acompanhar mais minuciosamente esse tipo de paciente, esse tipo de queda de cabelo, mesmo sem ter perca, a piora da queda de cabelo visualmente a olho nu. Então, a tricoscopia é interessante também para fazer o acompanhamento microscópico desses pacientes. E lembrar que esses pacientes também podem apresentar em homens, não só em mulheres, tá? Então, homens também podem ter esse tipo de queda de cabelo. A gente vê essa rarefação aqui na frente, aqui em cima também, que simula muito esses casos, simula uma alopecia androgenética. Quando a gente bota o dermatoscópio, a gente vê que é diferente. Então, esse tipo de queda de cabelo é um processo inflamatório intenso que está causando essa queda de cabelo, está destruindo os fios e que a gente tem que diagnosticar em conjunto para instituir o tratamento medicamentoso ou infiltração desses pacientes o quanto antes para melhorar. Nesses casos, às vezes a gente não faz transplante. Em alguns casos selecionados, a gente acaba fazendo um transplante, mas o principal é usar medicações para bloquear esse processo inflamatório. Então, essa é a alopecia frontal fibrosante, que faz parte do grupo do líquen planopilar, mas ele é um pouco diferente. A apresentação é um pouco diferente. Então, ela comete cílios, ela comete sobrancelhas e vai avançando como se fosse uma tiara, cometendo a linha de implante e avançando para trás. Então, quanto antes a gente fizer o diagnóstico, com esse tratamento, a gente consegue evitar esse avanço da queda de cabelo. Então, a alopecia frontal fibrosante, ela é uma alopecia cicatricial, que realmente vem uma epidemia que vem assombrando a gente nos últimos anos, e acomete principalmente em mulheres pós-menopausa, mulheres entre 40, 50 anos, 60 anos. É mais incomum ter em mulheres mais jovens, mas vemos também cada vez mais em mulheres mais jovens. E é raro em homens, mas também vemos alguns casos. Então, lembrar que às vezes a calvície que não melhora, o paciente se queixa ao longo dos meses, dos anos, e não está melhorando o tratamento. Então, isso tem que levantar um alerta para a gente pensar em outras coisas. E aquela descamação é super importante, a gente pensar nesse tipo de quadro. E o que é mais comum é a perda de queda de cabelo aqui na frente e sobrancelhas. Então, quando vocês observarem alguém com uma sobrancelha rala, bem fraquinha, com queda de cabelo, tem que pensar nesse tipo de alopecias cicatriciais. Aqui já é um outro tipo de queda de cabelo, às vezes aparece numa área redonda, com uma coloração diferente, lembra até uma alopecia areata, mas não é. Então, isso é um tipo de queda de cabelo chamado lúpus. Lúpus é um processo inflamatório intenso no couro cabeludo que destrói os fios. E muitas vezes o lúpus vem também com acometimento sistêmico, ou seja, em outros órgãos e não só na pele, no couro cabeludo. Na tricoscopia, a gente vê alguns pontos amarelos, que na verdade é uma descamação bem intensa na região do couro cabeludo, nos ossos foliculares. Às vezes são pontos vermelhos. E o que é interessante é que tem uma base vermelha muito forte no couro cabeludo em muitos pacientes, que na verdade são os vasos bem dilatados nesse tipo de doença. Então, nesses quadros, quando você vê vasos muito dilatados, de um vermelho intenso, e com pontos amarelos, com essa descamação mais grosseira, também temos que botar o alerta para pensar em outras coisas e não só numa calvície ou numa alopecia areata. Importante fazer biópsia no consultório desses pacientes, então encaminhar para o médico para ele avaliar melhor e fazer uma biópsia para fechar o diagnóstico. E aqui tem que usar medicações importantes também. Outros tipos de queda de cabelo também que a gente tem que avaliar e que precisa de medicações para controlar o processo inflamatório são as foliculites. Elas se dividem em dois tipos. Uma que acomete o processo inflamatório mais intenso na parte superior da pele e outro que acomete mais na parte inferior da pele, acometendo o bulbo. Então, nesses casos, tem uma chance de
realmente de acometer mais os folículos e destruir esses folículos também, assim como nas outras que a gente mostrou ainda há pouco. Então, parar esse processo inflamatório, tanto desses pacientes que têm mais na parte superior, quanto mais na parte inferior, é importante para a gente bloquear e evitar que esses pacientes percam o cabelo ao longo do tempo. Aqui a gente vê um paciente com a foliculite decalvante, aquela que acomete mais a parte superior da pele, que é característico. Você vê uma queda de cabelo aqui na coroa, na parte de trás, no vértex do couro cabeludo. E você vê essa área, ela vai expandindo de dentro para fora. A gente vê uma área dentro, mais no meio, no central, mais cicatricial, e na borda ela tem mais um processo inflamatório. Infelizmente, aqui no meio a gente não consegue mais recuperar, porque realmente os fios já foram destruídos. Por isso que é importante entrar com medicações nesses casos, então acompanhar em conjunto com o médico, para a gente ver para esse processo inflamatório. Tá? Quando a gente usa a tricoscopia, o que a gente vai encontrar? A gente vê esses pontos amarelos que são custas, como se fosse uma espinha que está destruindo esses fios, está no processo inflamatório, e com o tempo, essa agressão, com tanta cicatriz que está causando, acaba formando os tufos foliculares, ou seja, uma grande quantidade de fios juntos numa mesma região, que é bem característico desse tipo de doença do couro cabeludo. Então, quando você se deparar com uma pessoa que tem essa área cicatricial aqui no topo do couro cabeludo, na parte do meio, aqui do vértex, e que não tem mais fios, está com um aspecto mais de cicatriz, mais branco, e tem umas pústulas, umas inflamações aqui no meio, também tem que conversar com o médico para melhorar esse quadro. Já o outro processo, que é a foliculite dissecante, que acomete mais a parte de baixo do couro cabeludo, da pele do couro cabeludo, às vezes parece uma alopecia areata também, simula muito, então temos que levantar ao alerta quando vemos uma alopecia areata que é de um pouquinho diferente, que tem às vezes uma pústula ou outra, então temos que pensar nesses casos também. Em casos mais avançados, em casos mais exuberantes, tem essas nodulações, que é menos comum, mas também pode chegar nesse estágio que aí realmente é bem mais grave. Quando a gente usa o dermatoscópio, o que vamos ver? Vamos ver esses pontos pretos, alguns fios alterados, umas áreas sem cabelos. Então, isso realmente tem que levar, tem que pensar num processo inflamatório intenso, que é bem diferente de um paciente que tem apenas um afinamento no couro cabeludo. E depois que chega no estágio mais tardio, ou seja, quando aquele processo inflamatório já destruiu os fios e que, infelizmente, a gente não consegue recuperar mais esses fios, fica mais uma área lisa, uma área brancacenta, que é uma cicatriz. Então, a gente quer receber esses pacientes quando? Mais nesse estágio. E não deixar evoluir para esse estágio final, a gente não consegue mais recuperar esses fios aqui do meio. Então, agora eu vou mostrar alguns casos que eu atendi no consultório. Uma paciente com uma área redonda, sem cabelo no couro cabeludo, que lembrava uma alopecia areata também. Só que quando a gente bota o dermatoscópio, que a gente vê muitos vasos dilatados e uma coloração diferente. Então, esse aqui é um paciente que foi diagnosticado depois de biópsia com lúpus, aquela doença que tem um processo inflamatório intenso no couro cabeludo e, às vezes, até em outros órgãos do corpo, como o coração, como o cérebro, o rim. E depois do tratamento, houve uma melhora do processo inflamatório, mas como chegou para a gente num estágio um pouco mais tardio, a gente recuperou o processo inflamatório, mas não houve melhora dos fios, porque eles já haviam sido destruídos. Aqui já é um outro paciente que também me lembra um quadro de alopecia areata, por exemplo. A gente bota o dermatoscópio, a gente vê que tem aqueles pontos amarelos, pontos pretos. Isso daqui era uma foliculite dissecante que a gente comprovou como? Com uma biópsia do couro cabeludo. E depois do tratamento, nós conseguimos recuperar, porque ele chegou a tempo no momento que a gente tinha cabelos viáveis. Então, depois do tratamento de alguns meses, a gente viu que melhorou toda aquela região com as medicações que foram instituídas.
E o transplante capilar? Falei tanto aqui de tantas doenças, a gente está acostumado a falar de transplante capilar só da parte da calvície, da alopecia androgenética, mas para vocês visualizarem que realmente tem muito mais tipos de queda de cabelo que a gente tem que pensar antes de indicar um transplante capilar. Então, como vocês realmente têm muito contato com os pacientes com diversos tipos de queda de cabelo, essa interação entre o médico e o terapeuta capilar é extremamente importante. Porque assim a gente consegue entregar o melhor benefício ao paciente, dando melhor qualidade de vida. E como a gente consegue isso? Chegando no diagnóstico correto. Porque em vez da gente ficar protelando uma queda de cabelo que não melhora, um trabalho em conjunto, podemos oferecer isso para o paciente. E o transplante capilar? Nada mais é do que uma redistribuição dos fios. Ou seja, eu tiro de um local e coloco no outro. Eu não estou multiplicando esses fios, não existe essa multiplicação. Por isso que o planejamento é extremamente importante. Ou seja, quantos fios eu posso tirar de uma região, como a parte daqui de trás, e jogar para a parte daqui da frente. Por que isso é importante? Porque senão vai acabar faltando fios aqui na parte de trás. Vai ficar desfalcado, vai ficar ralo, vai ficar feio. A gente vê muita complicação vindo de outros países, por exemplo, onde tem um excesso de retirada de fios. Uma pessoa que não podemos tirar muitos fios. Então, o planejamento adequado, individualizado para cada pessoa é muito importante. E a melhor indicação, sem dúvida, não são aquelas outras doenças que a gente discutiu ao longo daqui da aula, mas a alopecia androgenética, sem dúvida. E sempre associando o tratamento medicamentoso, a terapia capilar, para bloquear o avanço da alopecia androgenética e melhorar a qualidade desses fios. E adicionar os fios que vão ser redistribuídos. Então, aqui é uma das técnicas que a gente usa. Existem duas técnicas, que é a FUI, aquela que tira literalmente fio a fio do couro cabeludo, e a outra técnica, que é chama FUT, ou da faixa, que tira uma faixa de pele do couro cabeludo. A diferença, basicamente, é que uma, você tirando fio a fio, vão ficar cicatrizes puntiformes pequenas, então você consegue usar um cabelo mais curto, máquina 1, máquina 2, sem ficar perceptível as pequenas cicatrizes. E a técnica da faixa, a técnica FUT, fica uma cicatriz linear, vou mostrar um caso para vocês, bem fina, mas fica essa cicatriz que é difícil de você usar um cabelo um pouco mais curto sem ficar perceptível. Então tem que usar cortar o cabelo, tem que ser uma máquina 3, 4, realmente deixar o cabelo um pouco mais comprido. Então, cada caso, a gente vai discutir com o paciente para ver qual é a indicação de cada um. Então, aqui do lado esquerdo da imagem, a gente vê aonde foi conversado com o paciente que seria planejado o implante, vê que ele tem uma área calva importante aqui na frente. Tá? A área doadora não é das melhores, é uma área doadora menor densidade, então, nesses casos, nós temos que ser extremamente cautelosos para que não haja uma devastação da área doadora dele e ficar ralo aqui atrás, porque a área já é rala. A gente pode ver que tem realmente uma grande quantidade de fios finos. Essa aqui é uma área por microscopia da área ampliada, que a gente faz o cálculo da quantidade de fios por centímetro quadrado e qual a porcentagem de fios que a gente pode tirar dessa região. Aqui na parte posterior já é um pouco melhor, ele tem uma maior quantidade de fios, os fios são um pouco mais grossos. Então aqui eu posso tirar um pouco mais do que dessa parte lateral. E quando a gente vai tirar esses fios, a gente vai usar uma maquininha, que é esse motorzinho daqui, que é uma lâmina de bisturi redondinha, bem pequena, de menos de 1 milímetro de calibre. E vocês podem ver como a gente faz a extração. A gente vai com essa maquininha, fio a fio, literalmente tirando um a um. O paciente anestesiado, não está sentindo nada. E a gente está fazendo bem devagar para que pudesse filmar e mostrar para vocês. Depois de tirar todos esses fios, a gente vai organizar esses fios de acordo com a quantidade de fios por unidade folicular, porque cada agrupamento de fios por unidade folicular pode ser composta por 1, 2, 3 ou 4 fios, e aonde essas unidades foliculares, esses enxertos, vão ser colocados
é muito importante também o planejamento. Então, a gente vai colocar os enxertos de um fio só, mais aqui na frente, depois o de 2 um pouquinho mais para trás, o de 4 um pouquinho mais para trás, e assim por diante. Com isso, dando sempre a máxima naturalidade para um transplante capilar. Depois de feito a extração, nós vamos fazer novamente o planejamento onde vai ser implantado. Como eu comentei aqui na frente, sendo os enxertos, as unidades foliculares com apenas um fio, depois aqui nessa região com 2, e aqui a gente vai aumentando a densidade, deixando mais denso aqui no meio. Depois desse planejamento, nós fazemos os buraquinhos nessas regiões onde vão ser implantados os fios, para que eles sejam colocados literalmente um a um, por isso que a cirurgia é tão longa. Eu imagino que você tem que tirar os fiozinhos um a um, depois tem que fazer os buraquinhos, depois colocar um a um. E depois esse aqui é o pós-operatório imediato, logo depois da cirurgia. A gente vê uma distribuição bem harmônica, com aqui na frente uma linha de implante capilar, uma irregularidade para ficar mais natural. Aqui atrás a gente faz uma densidade maior, para fazer uma barreira aqui na frente, aqui também, e aqui um pouco mais disperso, com fios, com enxertos, com uma grande quantidade de fios, para dar mais densidade também. Então, esse aqui é o procedimento com a técnica FUI, que a gente faz ao longo de um dia inteiro, de várias horas. A gente extrai os fios, faz os furinhos e implanta fio a fio. A outra técnica é com a técnica da faixa, a técnica FUT. A gente tira uma faixa de pele aqui atrás. Essa pele ela vai ser cortada em vários pedacinhos aqui no microscópio e depois separados um a um, bem semelhante à técnica FUI. Então, aqui a gente vê a nossa técnica, que ela está cortando aquela faixa de pele, separando em pequenos pedaços, iguais esse daqui, e depois em pedaços ou enxertos unitários que vão ser implantados depois. E aqui na próxima imagem é de um paciente que fez a técnica FUT da faixa, que ficou com uma cicatriz linear, de orelha a orelha, mas veja que é uma cicatriz bem discreta. Nesse momento aqui, fazia aproximadamente 2, 3 meses da cirurgia, então ainda estava um pouco vermelha, e vai ficar muito melhor ainda depois que ela mudar a coloração, ficar mais no torno da pele, vai ficar praticamente imperceptível com o comprimento do cabelo como ele está agora. Então, é uma cirurgia também interessante, ela é demonizada por muitas pessoas, mas ela não é esse horror todo, é uma técnica muito boa. A gente extrai uma grande quantidade de fios, não precisa raspar o couro cabeludo. Muitas vezes a gente até combina as duas técnicas para a gente ter uma maior quantidade de fios para entregar o melhor resultado para o paciente. Aqui é um exemplo daquele primeiro paciente que a gente fez a cirurgia. Veja que ele tem uma área calva importante aqui na frente, é onde a gente fez o implante do couro cabeludo. A gente conseguiu uma densidade bem interessante, porque ele conseguia extrair, devido à área ser um pouco mais rala, vê que a densidade se assemelha bastante à parte onde foi extraída, onde a parte está implantada, dando todo um contorno para o rosto, dando aquele formato para o rosto do paciente. Realmente é isso que a gente busca sempre, a naturalidade, dando o melhor desenho, uma harmonização para o rosto do paciente. Então, é um resultado bem interessante. Aqui, com 6 meses ainda, até 1 ano e meio, a gente vai melhorar mais ainda esse resultado. A gente espera que mais fios cresçam ainda, mas já atingimos um resultado bem legal para esse paciente. E aqui é um outro paciente que a gente fez também um transplante com a técnica FUI antes da cirurgia, aqui há 6 meses após a cirurgia. Como ele já tinha uma densidade um pouco maior da área doadora, a gente conseguiu entregar melhor densidade também. Então, veja que aqui realmente a densidade ficou muito legal, o desenho melhor da parte do couro cabeludo, dando um formato mais bonito para o rosto, em comparação com como era antes. E como é que a terapia capilar consegue nos ajudar? A gente tem uma experiência interessante lá no Maranhão, que a gente tem uma clínica de terapia capilar, que é a Dermos Capilar, com as nossas duas terapeutas, que são a Gisele e a Jéssica Brito, que são muito boas e nos ajudam bastante. Então, com a terapia capilar, a gente consegue fazer esse tratamento em conjunto, esse trabalho em conjunto com o cirurgião capilar, tanto antes
quanto depois do transplante capilar. Então, antes do transplante capilar, a gente consegue fazer alguns protocolos, a gente faz uma estimulação do couro cabeludo, faz uma melhora desses fios, melhorando a área doadora, em conjunto com o tratamento medicamentoso também. E após a cirurgia, também, logo depois da cirurgia, a gente ensina o paciente como é que ele vai lavar o couro cabeludo na primeira semana, que é extremamente importante, porque para não perder aqueles fios. E depois de aproximadamente 1 a 2 meses, a gente consegue voltar ao uso da terapia capilar para melhorar ainda mais a pega, o crescimento dos fios que foram implantados. Então, a terapia capilar ela consegue nos ajudar tanto antes da cirurgia quanto após a cirurgia, com protocolos adequados para cada tipo de paciente. Então, para finalizar, a tricoscopia é fundamental para a gente saber, visualizar que não é só calvície, não é só alopecia androgenética que nós vemos por aí como queda de cabelo. Tem muitos processos inflamatórios que podem destruir os fios do paciente e que tem que ser avaliados e muitas vezes feita uma biópsia, uma cirurgia para confirmar esse diagnóstico. Lembrar que a cirurgia tem tanto a técnica da faixa, ela que deixa uma cicatriz linear, mas é uma técnica muito boa também, quanto a técnica da FURI, aquela que tira fio a fio. Nós podemos até combinar as duas técnicas no mesmo procedimento para ter um melhor benefício do paciente, caso seja necessário. E trabalhar sempre em conjunto. A terapia capilar, nós conseguimos fazer protocolos tanto antes da cirurgia quanto pós-cirurgia para, mais uma vez, entregar sempre o melhor para os nossos pacientes. Então, aqui eu gostaria de finalizar e agradecer ao convite mais uma vez. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco da minha experiência e que vocês fiquem mais estimulados a trabalhar com o cirurgião capilar em conjunto sempre, para que a gente consiga melhorar a calvície, melhorar a queda de cabelo dos nossos pacientes. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui também, olha, da Vânia. Doutor, com a baixa da testosterona, faz ter queda de cabelo e afinamento dos fios. Existe algo que se possa fazer? Então, o que acontece? Testosterona geralmente está relacionada à calvície, à alopecia androgenética. Então, o que causa a calvície? Quem que causa? São as pessoas que têm uma maior quantidade de receptores no bulbo, ou seja, na raiz do fio. Tá? Não é tanto a quantidade de testosterona presente no sangue da pessoa, é muito mais a sensibilidade nos receptores presentes nos folículos das pessoas. E onde é que a gente encontra mais isso? Na parte daqui de cima. Tá? Por isso que a gente pode fazer o transplante, que a gente tira o cabelo mais forte daqui de trás, aqueles cabelos menos sensíveis, e coloca na parte de cima. São os cabelos mais fortes, que não vão cair. Mas a parte daqui de cima tem maior sensibilidade aos receptores, tem maior quantidade de receptores nesses fios que são mais sensíveis à testosterona. Ou seja, resumindo, o problema da calvície, ou seja, do afinamento, não é tanto a testosterona em si, é a maior sensibilidade desses fios à testosterona. E com isso, eles são mais agredidos, mas tem mais tendência ao afinamento ao longo do tempo. Tá? Porém, isso não quer dizer que eu posso tomar testosterona à vontade. Tá? Uhum. A gente vê em muitas pessoas que tomam anabolizantes, que fazem reposição de testosterona, que isso prejudica as pessoas que têm tendência à calvície. Tá? Então, isso é importante que a gente perceba nesses pacientes que usam anabolizantes, que fazem reposição de testosterona, que realmente uma quantidade muito grande de testosterona, quando ela é injetada externamente, né, que não é produzida pela gente, leva a uma piora de quem tem tendência à calvície. Ok, tem mais uma aqui, doutor. Qual a margem de rejeição transplantar? A predisposição diabética e hipertensão é contraindicada à cirurgia? Certo, isso é muito importante também. Muito boa essa pergunta. Excelente pergunta. Quando a gente vai fazer uma cirurgia de transplante capilar, nós temos que fazer uma avaliação completa no paciente antes. Tudo tem que estar muito bem estabilizado. Então, a gente conversa, faz o diagnóstico, tem indicação, vamos marcar cirurgias. Mas antes disso,
o paciente passa por uma avaliação para um cardiologista ou um clínico geral, que ele vai avaliar ele por completo e liberar para a cirurgia, tá? Então, se ele tiver com uma diabetes, ele pode operar? Pode, mas essa diabetes tem que estar controlada. A mesma coisa com quem tem hipertensão ou pressão alta. Se estiver descontrolada, não pode ser feita a cirurgia. Então, a gente estabiliza todos esses parâmetros e, em seguida, indica a cirurgia, fazendo todos os parâmetros controlados, é uma cirurgia tranquila e vai super bem. Muito bem. Mais uma aqui. Foliculite decalvante tem característica de raça? Ótima pergunta também. Eu mostrei um paciente com quadro bem avançado, que a decalvante, ela começa aqui na coroa, no topo do couro cabeludo, e ela vai aumentando de dentro para fora, que é o que a gente chama de aumento centrífugo. Então, essa destruição desses fios vai destruindo ao longo do tempo, e infelizmente esses fios não voltam mais caso a gente não consiga parar esse processo inflamatório. Tá? A gente vê que é muito mais comum em homens, tá? Então, são raríssimos os casos que a gente vê em mulheres, e também acaba sendo mais comum a gente ver em pacientes afrodescendentes. Tá? Então, seria mais comum em homens em descendência afrodescendente. Então, nesse perfil de pacientes é que a gente encontra mais a foliculite decalvante. Certo. E aí tem um adendo aqui, ó. Bom dia. Por que a foliculite atinge mais a área occipital? Tá, tem vários tipos de foliculite, né? A foliculite decalvante não seria tanto a occipital, seria mais a parte aqui de cima do couro cabeludo, que a gente chama de coroa / vértex. E tem um outro tipo de foliculite que eu acabei não mostrando, que é a foliculite keylodiana da nuca. Essa, sim, acomete mais a parte occipital, aqui mais próximo do pescoço. Muito provavelmente, está causada porque as pessoas usam o cabelo um pouco mais curto, raspando na máquina, zero, ou mesmo na gilete, e esses cabelos acabam irritando a pele e levando a um processo inflamatório. Essa é uma teoria, ainda não está tão bem estabelecida na literatura, mas essa é uma possibilidade. Doutor, vamos lá. Aqui eu até posso responder também, mas a gente vai junto, tá? O Vitor está perguntando o seguinte, né? Tomar Neosil como suplemento para queda pode ser indicado por cabeleireiros? Não pode. O doutor vai continuar, né? Mas cabeleireiro é cabeleireiro, nutricionista é nutricionista, médico é médico. Mas, enfim, mas faz algum mal tomar Neosil? Enfim, vamos lá, doutor. Acho que você já respondeu a pergunta. Isso que a gente vem enfatizando ao longo de várias aulas em conjunto, é o benefício do trabalho de uma equipe, né? Então, você ter um grupo de cirurgião capilar, de médico que trabalha com a parte de capilar também, a parte clínica, de terapeuta capilar, isso é extremamente importante para que a gente consiga tratar o paciente em vários âmbitos e entregar o melhor resultado. Antes de qualquer tratamento, a gente precisa chegar a um diagnóstico. O Neosil é das substâncias que a gente consegue usar no tratamento da queda de cabelo. A gente acaba usando mais em pacientes com eflúvio telógeno, mas antes disso tem que chegar a um diagnóstico. Tem alguns raros efeitos colaterais, mas dificilmente a gente acaba vendo isso. Tá? Mas maravilha. É uma que a gente pode usar. Tem mais uma aqui também que eu achei interessante, até para você colocar justamente a importância, né, do multidisciplinar, né? Então, a Maria José, ela pergunta o seguinte: quando nos deparamos com foliculite decalvante, além da indicação médica, o que o tricologista não médico pode estar fazendo inicialmente? Exato. Então, mais um ponto importante. Então, assim, é importante a gente, inicialmente, muito provavelmente tem que fazer uma biópsia nesses pacientes com foliculite decalvante, para comprovar mesmo que ali tem um processo inflamatório, o tipo de processo inflamatório, e aí trabalhar em conjunto, né? Aí vocês têm diversos protocolos que conseguem nos ajudar, melhorando a descamação, melhorando a oleosidade do couro cabeludo, e a gente, em conjunto, entra com as medicações e alguns cremes também, às vezes até infiltrações também no couro cabeludo, para melhorar esse processo inflamatório. Maravilha. Doutor, é impressionante como as nossas palestras, sem a gente, né, ter contato um com o outro, como elas se complementam. Essa pergunta tem a ver, inclusive, com a garota, a Vanessa,
da micropigmentação, mas olha que interessante. Pode ser feito a micropigmentação depois de quanto tempo de tratamento cicatricial pode ser feito? Ou seja, né, quando você faz a cirurgia e tem indicação de depois estar fazendo aí a micropigmentação, depois de quanto tempo isso pode ser feito ou pode realmente ser feito? Enfim. Tá, acho que foram duas perguntas que é interessante a gente comentar. Primeiro, em relação a alopécias cicatriciais, não está tão bem estabelecido se a micropigmentação talvez não poderia estimular esse processo a ser um pouco mais prolongado ou voltar à inflamação. Então, em alguns casos, a gente acaba indicando numa alopécia cicatricial, é bem mais raro, mas até uma cirurgia nesses casos também a gente tem feito em alguns pacientes com alopécia frontal fibrosante, por exemplo, mas eles têm que estar muito bem controlados com medicação, tá? Tem que ter aí pelo menos 1 a 2 anos de paciente estável, sem avanço da queda de cabelo em alopécias cicatriciais. O outro ponto é em relação à cirurgia de transplante capilar. Então, quando a gente, em relação a esses pacientes, a gente espera pelo menos 1 mês, idealmente 2 meses, para depois iniciar algum outro procedimento, como terapia capilar ou micropigmentação complementar, e assim por diante. Então, nos pacientes com alopecia cicatricial, tem que ser uma conversa muito bem conversada, repetindo, com o paciente, ele tem que estar estável por pelo menos 1 a 2 anos, para depois a gente pensar em alguma intervenção, como uma cirurgia, uma micropigmentação. Já nos casos de transplante em pacientes com alopecia androgenética, pelo menos 1 a 2 meses para a gente reavaliar e ver a indicação de uma possível outra intervenção, como a micropigmentação, a terapia capilar. Ok, doutor, olha, pelo que eu vi aqui, parece que respondemos a todas. E agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante até para os profissionais que aqui estão, tem cabeleireiros, tem tricologistas, enfim, né? E aí, assim, né, eu, Tom Tofanello, tricologista não médico, os cabeleireiros, os terapeutas, em que momento nós devemos dizer, né, para o nosso cliente-paciente, você precisa de buscar um médico porque o teu caso é cirúrgico? Qual a recomendação que você, como médico, nos daria para orientar esse paciente quando a gente já não tem mais o que fazer na terapêutica tricológica não médica? Perfeito, Tom. Outra excelente pergunta. Essa é uma pergunta que depende muito, muito do paciente, né? Pra gente, isso é muito do quanto incomoda. É uma pergunta que eu faço muito quando eu atendo a primeira vez um paciente no consultório. O que te trouxe aqui? Como é que eu posso te ajudar? O que te incomoda? Então, se o paciente ele tem uma pequena entrada aqui na frente, onde não tem mais nenhum fio de cabelo, ou seja, se ele não tem mais nenhum fio, nem que seja o mínimo mais fino possível, nenhum tratamento, nem terapia capilar, nem medicamentoso, nada vai conseguir criar novos fios naquela região. Somente o transplante capilar, tá? Porque eu faço uma redistribuição, tiro o fio daqui e jogo aqui na frente, para eu preencher essa área vazia. E mesmo o paciente que tem uma área mais avançada aqui no meio, que também deseja implantar o cabelo, ele também tem indicação de transplante capilar. Ou seja, tanto áreas pequenas quanto áreas maiores, e que estejam incomodando o paciente, que ele precisa de mais cabelo para recuperar a autoestima, ele tem indicação de transplante capilar. E associado sempre ao tratamento medicamentoso, à terapia capilar, para manter os fios que ele já tem ali. Então, essa combinação de dar mais densidade ou preencher áreas sem cabelo com o transplante, em combinação com os outros tratamentos para segurar aqueles fios antigos, é o ideal, e quem vai decidir isso mesmo é o próprio paciente, porque independe da extensão da área, pode ser tanto pequena quanto maior, é o quanto incomoda a pessoa que vai dar indicação do transplante de cabelo. Muito bom, doutor. Para finalizar, então, assim, considerações finais, eu gostaria que você, né, que tem aí, né, o seu espaço com terapia, né, que você colocasse a sua experiência, né, porque existe aí, né, uma falsa crença de que o médico virou inimigo do tricologista, né, não médico.
a conversa é mais ou menos assim, eu não mando para o médico porque o médico me tira o paciente. Então, eu queria que você colocasse aí, para a gente finalizar, a sua experiência nesse âmbito, mostrando para as pessoas que o multidisciplinar ele é muito importante e que, havendo realmente uma boa parceria, onde o mais importante nisso tudo seja o paciente, o quanto isso é possível, é viável, indicado e só nos ajuda e engrandece a nossa profissão. Então, você pode relatar um pouco da sua experiência para a gente finalizar aí com o pessoal e as suas considerações finais? Perfeito. Essa é uma resposta que talvez quem pudesse dar para a gente fosse as terapeutas que estão em São Luís do Maranhão, que estão aqui assistindo a gente, aqui, que é a Jéssica e a Gisele. Essa interação que geralmente a gente tem muito intensa com os pacientes. Às vezes, atendem uma pessoa lá em São Luís, elas mandam mensagem perguntando, discutindo o que elas estão vendo. Aí, às vezes, eu atendo o paciente também no consultório e elas já estão lá embaixo, o paciente já desce para elas serem avaliadas por elas. Então, realmente complementa muito bem essa interação. Os conhecimentos se complementam muito bem para entregar melhor esse benefício ao paciente. Então, nós temos usado essa abordagem já faz quase 3 anos lá em São Luís do Maranhão e tem funcionado muito bem. A aderência dos pacientes ao tratamento é fantástica. É perceptível que o paciente que ele trabalha com a gente no consultório, com tratamento medicamentoso ou com transplante capilar, e o paciente que fica, e também em conjunto com a terapia capilar, ele tem uma aderência muito melhor ao tratamento, tanto com a terapia quanto com o medicamento, e o benefício ao longo do tempo é muito visível, muito perceptível, quando a gente compara com aquele paciente que acaba vindo só com a gente no consultório. Então, isso tem ajudado muito, a gente tem visto esse benefício fantástico lá na clínica, e eu tenho estimulado cada vez mais colegas que trabalham com cabelo, colegas dermatologistas, a terem profissionais de terapia capilar no consultório, tem ajudado esses colegas a montarem clínicas de terapia capilar dentro do consultório deles, e com isso entregar melhor benefício aos pacientes. E os colegas que têm seguido essa orientação e montado esse espaço em conjunto, têm visto também, percebido essa mesma experiência que eu tenho tido ao longo desses anos. Então, com isso, a minha mensagem é: o trabalho em equipe, o trabalho multidisciplinar é fantástico, só vem a beneficiar ao paciente. O médico não vai roubar o paciente de vocês, tenho certeza também que o terapeuta não vai roubar o paciente do médico, porque ele só vem a se complementar. Então, aqui deixo a minha mensagem final. Queria mais uma vez agradecer o convite de vocês e parabenizar. Estou sabendo que a audiência foi maravilhosa, a audiência internacional, com milhares de pessoas pelo mundo inteiro assistindo esse evento, e tenho certeza que vai ser só o começo, e que muita coisa boa vai vir pela frente. Muito obrigado, doutor. É uma honra, né, pela IVESP e a BTM aí, ter você com a gente, que só engrandeceu ainda mais esse evento, com informações tão importantes, que realmente eu estou vendo aqui os elogios, né, o tempo inteiro todo mundo elogiando a sua pessoa, o seu conteúdo, e realmente nós não nos equivocamos nem um pouco em tê-lo convidado, né, para participar aqui com a gente. Muito obrigado. Eu vou passar para a Silvia, para todas as pessoas aí agradecerem, enfim, mas muito obrigado mesmo, ok? Obrigado a vocês.